Boa noite, meus irmãos, felicidade de estarmos juntos mais uma quinta-feira para louvar o Senhor. E nós vamos cantar essa canção, em louvor ao nome do nosso Deus, que é grande é o nome do Senhor. Que frase poderosa é essa, quando dita em bocas abençoadas e com fé. Então creia nisso que a gente vai declarar através dessa canção e louve ao Senhor na sua casa aí, declarando grande é o nome do Senhor. Amém? Se prostrarão, os reis se dobrarão, irão declarar: grande é o nome do Senhor, povos tribos clamarão ao Deus da criação, irão declarar: grande é o nome do Senhor. Eu levanto as mãos a ti, Deus da minha salvação. Com os anjos te adorar, te adoramos, te adoramos. Grande é o nome do Senhor, grande é o nome do Senhor, grande é o nome do Senhor. Te adoramos, grande é o nome do Senhor, grande é o nome do Senhor, grande é o nome do Senhor. Te nações se prostrarão, os reis se dobrarão, virão declarar: grande é o nome do Senhor, novos tribos clamarão ao Deus da criação, irão declarar: grande é o nome do Senhor. Eu levanto as mãos a ti, Deus da minha salvação. Os anjos te adorar, te adoramos, te adoramos. Grande é o nome do Senhor, grande é o nome do Senhor, grande é o nome do Senhor. Te adoramos.
meus amados irmãos, que bênção maravilhosa que Deus tem nos concedido. Hoje nós estamos aqui num ambiente um pouquinho diferente, uma forma diferente de pregar, para a igreja. Estamos em reforma, estamos em obra e peço as suas orações desde já por isso. Você pode perceber aí que a igreja está bem bagunçada, E vamos falar rapidamente exatamente sobre essa possibilidade, essa comparação que podemos fazer de uma reforma para a nossa vida. Será que não existe algo aí na sua vida que precisa ser reformado por Jesus? A palavra de Deus fala que nós somos templo do Espírito Santo e precisamos de uma reforma de vez em quando. De vez em quando precisa Deus entrar na nossa vida e fazer alguma coisa diferente, mudar a estrutura, fazer algo que não está acontecendo, que não está funcionando bem. E hoje eu quero pensar com você um exemplo muito bonito da palavra de Deus que está em Lucas, no capítulo 19, do verso 1 até o verso 10. E a palavra de Deus diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Muitas vezes nós podemos nos sentir perdidos, mesmo conhecendo a palavra. Muitas vezes podemos nos sentir abandonados, sozinhos, mesmo sendo membros de uma igreja. E hoje eu quero pensar com você algumas coisas que precisamos colocar nas mãos do Senhor para que Ele possa então reformar, refazer, reconstruir. Observo que muitas pessoas que fazem parte das igrejas e têm feito parte das igrejas nesse último tempo se sentem às vezes perdidas, se sentem às vezes sozinhas e com o passar do tempo vão deixando de ler a palavra, de fazer sua devocional, de ter uma comunhão com Deus mais próxima e de maneira muito leve o pecado vai entrando, vai transformando, vai minando os pilares da nossa fé. Então, eu peço a você que se concentre nessa hora para que rapidamente possamos refletir sobre algumas reformas que precisamos fazer na nossa vida. A primeira reforma que nós precisamos fazer é sobre a nossa visão de riqueza. Zaqueu era um homem rico. Ele era um cobrador de impostos. Ele tinha muitas propriedades. E o problema é que esse tipo de pessoa era muito odiada dentro do povo de Israel, exatamente porque ele cobrava impostos não para Israel, mas para Roma. E com isso, as pessoas não gostavam dele. Então me pergunto, por que um homem, sendo do povo de Israel, da descendência de Abraão, cobrava impostos para um outro povo? Cobrava impostos e enviava esses impostos para um outro governo. Talvez porque ele tivesse um apego à riqueza acima dos seus próprios princípios. Então, a riqueza é exatamente aquilo que nós damos valor. A riqueza não é apenas o dinheiro, não é apenas um cheque, não. A riqueza é tudo aquilo que você dá valor. E tenho percebido que muitas pessoas têm, infelizmente, buscado riqueza de maneira muito egoísta. Então, quando Zaqueu teve encontro com Jesus, ao entrar na sua casa, ao estar na sua família, teve que transformar a visão de mundo, a riqueza de Zaqueu teve que ser transformada,
Mas não foi apenas aquela riqueza física, mas a riqueza em termos de visão de mundo, em termos de conectividade com o mundo espiritual. É interessante a gente falar sobre isso porque a riqueza é tudo aquilo que nós damos valor. E aí eu pergunto a você, qual é a sua riqueza? Você quer ganhar dinheiro para quê? Você quer ter um bom emprego para quê? Você já tem uma possibilidade e para que você quer mais? Bom, se for para servir a si mesmo apenas, se for para servir apenas aos seus deleites, aos seus desejos, você vai ter dificuldades. Porque todas as vezes que Jesus entra na nossa vida, Ele transforma a nossa noção de riqueza. Porque Ele é o dono do ouro e da prata, Ele não precisa da nossa riqueza, então a nossa noção de riqueza vai precisar mudar. E isso é algo que muitos crentes neste tempo não têm negociado com Cristo. Isso mesmo. Muitas pessoas querem ganhar e ter possibilidades para realizarem seus sonhos, para terem mais possibilidades para comprarem, para consumirem suas coisas, mas não para servir ao Senhor, não para servir a igreja, não para servir as coisas da sociedade. Nós estamos vivendo um momento onde o Evangelho está sendo muito egoísta. A pregação do Evangelho está sendo muito valorizando o homem nos seus desejos e apenas nos seus desejos. Bom, se você quer ter a companhia de Jesus, se você quer ter a companhia do Senhor na sua vida, saiba que quando Ele entrar, Ele vai reformar a sua visão de riqueza. Uma outra ideia também que podemos destacar sobre reforma é que nós precisamos reformar a nossa busca por Jesus. Nós precisamos reformar a nossa busca por Jesus. Será que nós temos buscado a Jesus da mesma maneira que temos buscado o pecado? Será que com a mesma vontade, com a mesma intensidade que pecamos, nós temos buscado a Jesus? A história que está em Lucas capítulo 19 deixa muito claro que Zaqueu foi atrás de Jesus. E Zaqueu era de baixa estatura e pelo jeito ele não estava conseguindo ver Jesus de maneira correta e ele subiu em uma árvore para poder ver Jesus de mais perto. E ele buscou a Jesus. Talvez na sua mente buscar a Jesus significa vir à igreja, significa estar lendo a Bíblia, significa orar. Sim, isso tudo é buscar Jesus. Mas antes de buscar Jesus, ou seja, o início da busca é no querer. E o problema maior desse tempo é que nós temos muitas pessoas dentro das igrejas que buscam outras coisas e não Jesus. Às vezes buscam na igreja a solução dos seus problemas. Às vezes buscam na igreja a promessa de um milagre, algumas coisas. Isso tudo é positivo, mas isso não é suficiente para crer em Cristo. Você pode receber o milagre de Deus, você pode receber uma intervenção do Senhor, mas a principal intervenção é a intervenção da salvação. Então, o que podemos então perceber sobre essa busca de Jesus? É que Zaqueu recebeu Jesus na sua casa, porque antes de receber Jesus na sua casa, ele foi atrás de Jesus. Ele buscou Jesus. Nesse tempo onde vivemos, um tempo de tecnologia, onde as coisas estão sempre ao nosso dispor, no seu celular, a sua televisão, a internet, muitos impedimentos manuais foram rompidos. Então, um dos grandes problemas nesse tempo é exatamente um grande impedimento que é o esforço. Será que estamos nos esforçando para buscar a Jesus tanto quanto poderíamos buscar? Será que seria possível buscar mais? Sim, sempre é possível buscar mais. E aí a gente entra então num problema. Em Mateus capítulo 7, do verso 1 até o verso 5, existe uma possibilidade perigosa que você pode estar sofrendo na sua comunhão com Deus. Mateus capítulo 7, do verso 1 até o verso 5, a palavra de Deus fala assim: não os julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Bom, eu particularmente não me preocupo com esse texto com relação
as outras pessoas, porque as outras pessoas é a segunda fase. Mas a primeira fase desse texto que Mateus revela é exatamente a preocupação no nosso relacionamento com Deus. Você já percebeu e já se preocupou se Deus, de alguma maneira, se preocupar com você da mesma maneira que você se preocupa com Ele? Será que você não está querendo que Deus seja seu servo e não seu Deus? Bom, neste tempo de tecnologia, muitas pessoas têm, de maneira equivocada, trocado a função de Deus. Não foi Deus quem trocou sua função, fomos nós que trocamos a função de Deus. Muitas vezes queremos que Deus seja nosso servo. E isso é muito perigoso, porque já pensou se Deus medir as bênçãos que vai derramar em nossa vida do mesmo jeito que nós medimos o nosso tempo de dedicação? Será que nós estamos exigindo de Deus algo que quando Ele exige de nós, nós fugimos? Então o relacionamento com Deus é como se fosse uma estrada de mão dupla. Não é algo apenas que Deus tem que servir-nos. Não, nós também temos que servi-lo. Temos que gastar tempo, temos que investir, temos que dedicar a nossa vida a Ele. Então, uma das coisas que eu quero destacar, talvez que você precise de uma reforma aí na sua mente, no seu coração, na sua alma, é porque você precisa verdadeiramente buscar a Jesus. E buscar a Jesus não significa apenas vir à igreja ou assistir a um culto ou fazer alguma coisa relacionada à religião. Não, buscar a Jesus é querer buscar. Então eu te pergunto, será que você poderia buscar mais de Jesus? Você gostaria de buscar mais de Jesus, não pelo que Ele tem, mas pelo que você precisa de aprender com Ele? Eu acho que Jesus tem muito a nos ensinar. Uma outra ideia acerca dessa reforma que nós precisamos fazer com Deus na nossa vida é que nós precisamos reformar o sentido da nossa vida. Uma coisa é reformar a busca, uma coisa é reformar a riqueza, outra coisa é reformar o sentido da nossa vida. Bom, nós nunca tivemos uma geração tão tecnológica, mas também nunca tivemos uma geração tão perdida, ou seja, que não sabia onde estava, não sabe onde está, não sabe para onde vai. Tem tanta tecnologia, tem tanta possibilidade que se perde. E aí vem, qual é o sentido da sua vida? Às vezes nós queremos que Deus faça algo maravilhoso em nossa vida, mas Deus faz as coisas mediante o sentido da vida nossa. Então, se nós não descobrirmos muito bem quais são os nossos talentos, quais são os nossos dons, quais são as nossas funções nesta vida, qual é a nossa missão nessa vida, você dificilmente vai conseguir ter uma comunhão plena com o Senhor, porque Deus trabalha sempre com um objetivo. E isso norteia a nossa comunhão com Deus até o momento, exatamente porque Deus tem um objetivo. Então, por que Deus tem, nos abençoado tão grandemente? Porque Ele tem um objetivo. Às vezes, nós não temos objetivo e não entendemos o objetivo de Deus, mas Deus sempre tem um objetivo. Então, eu quero pensar com você sobre alguns objetivos da sua vida, ou seja, sobre alguns sentidos que você precisa ter. E a palavra de Deus é clara, que o primeiro sentido da vida do crente é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E aí, você pode nortear outros sentidos depois destes, mas esses são os básicos. Mas até no básico nós temos dificuldade de cumprir. Às vezes a gente quer cumprir algo tão complicado, mas não consegue cumprir algo tão simples. Então, meu querido, eu peço a você que reflita sobre a sua vida. Você talvez seja crente, membro da igreja, está participando desse momento da igreja. Meu querido, qual é o sentido da sua vida? Talvez você queira fazer uma coisa e Deus quer que você faça outra, e você fica batendo de frente, querendo, e a sua vida não sai do lugar. Sabe por que não sai do lugar? Porque você está que nem Zaqueu. Você está igualzinho a Zaqueu. Zaqueu, antes de encontrar Jesus, era um homem rico, mas sem sentido. Era um homem rico, tinha possibilidades, mas não tinha objetivo de vida.
ele talvez não se amasse tanto assim, porque também não era amado. Ou seja, aquilo que ele fazia, aquilo que ele tinha para fazer, no fundo era apenas pegar o dinheiro de pessoas honestas e colocar na mão de outras pessoas, de um outro povo que tinha tomado aquela terra, aquela nação, e ele não era amado por aquilo. E não estar no lugar e não ser amado, meu querido, é algo muito difícil. Nós somos seres sociais, nós precisamos amar e sermos amados. Eu imagino Zaqueu. Zaqueu não era um homem agradável aos olhos das pessoas ao redor. Tanto é que o próprio Jesus Cristo, sendo criticado, olha só que novidade, Jesus Cristo sendo criticado, imagina você e eu, que a gente às vezes faz as coisas com uma boa intenção e mesmo assim é criticado. E Jesus foi criticado porque entrou na casa de um cobrador de impostos. Então, qual é o sentido da sua vida? Talvez você esteja como Zaqueu, dentro da igreja, cheio de conhecimento, mas na verdade ainda não conheceu Jesus. Talvez você esteja fora da igreja, já foi da igreja, mas não conheceu Jesus plenamente, exatamente porque Deus deu um sentido para a sua vida e você não aceitou. Deus deu objetivos para a sua vida e você não aceitou. Deus fez planos para a sua vida e você não aceitou. E aí então a gente vai para a quarta ideia sobre reforma, quando Deus fala sobre a sua vida, sobre a minha vida, é que nós precisamos reformar a nossa relação com as pessoas. A nossa relação com as pessoas é muito complicada, porque nós somos diferentes. E quanto mais hoje em dia que todas as pessoas têm a sua opinião e acham que a sua opinião é verdadeira, e isso é muito perigoso, porque Zaqueu, ele cobrava impostos das pessoas e não era amado por isso, e esse relacionamento foi abalado. E eu quero então, querido, te perguntar, será que Deus precisa entrar na sua vida de maneira verdadeira e você também precisa tomar certas atitudes de maneira verdadeira para completar as obras que Deus tem na sua vida? Por que eu estou falando sobre isso? Porque as obras de Deus na nossa vida dependem das pessoas. Deus não faz obra na vida de ninguém sozinho. Deus, quando abençoou José do Egito, ele abençoou José do Egito, mas o Egito também foi abençoado conjuntamente. José do Egito não fez aquela obra toda maravilhosa, aquela organização toda sozinho, não fez não. Ele dependia das pessoas. E nesse mundo tecnológico que estamos vivendo, onde cada um quer ficar mais sozinho, cada dia mais em casa, cada dia com menor contato com outras pessoas, talvez você está buscando certos sonhos sozinho. Só que isso não vai se cumprir, porque os objetivos de Deus, as reformas de Deus, elas dependem das pessoas. E quanto mais você se isolar, pior vai ficar, porque Deus tem objetivos, e esses objetivos dependem das pessoas. Eles estão nas pessoas. Então os seus sonhos, os seus projetos, as suas obras, para serem completas, para serem finalizadas, dependem de outras pessoas que são mais competentes que você. Talvez você pense que é totalmente competente para fazer tudo na sua vida, mas eu quero te dizer, querido, que você não é, porque nenhum ser humano consegue fazer tudo sozinho. Sempre existe alguém mais competente. Zaqueu, por exemplo, viveu com isso. Ele era um homem rico, ele era um homem capaz. Para ser cobrador de impostos de Roma, tinha que ser um homem de alta confiança. Ele não poderia ser qualquer um, tinha que ser uma pessoa de confiança, uma pessoa, porque era ele que enviava o dinheiro para Roma. Então, assim, talvez fosse odiado para os judeus, mas amado pelos romanos, porque era uma função importantíssima para Roma. Ele sustentava aquele império. Então, querido, talvez você esteja pensando em
ter projetos futuros, mas a reforma nas relações pessoais com as pessoas ao seu redor precisa ser refeita. E aí eu vou tocar numa ferida então muito forte. Você precisa pedir perdão para os seus familiares. Você precisa pedir perdão para os amigos que você magoou. Você precisa pedir perdão para as pessoas ao redor que têm uma opinião diferente da sua. Mas quando a gente fala de perdão, quando a gente fala sobre descer do nosso pedestal, quando a gente fala em falar algo verdadeiro, mas com carinho, muitas pessoas se negam. Se negam por quê? Porque elas não querem que as suas obras, que os seus projetos, que as suas ações sejam finalizadas. Meu querido, se você não fizer isso, se você não restabelecer as relações com as pessoas, a sua reforma, os seus projetos não serão executados até o final. Por quê? Zaqueu deixa claro. Zaqueu, quando recebe Jesus Cristo na sua casa, a primeira coisa que ele fala: Senhor, olha, se eu roubei, se eu prejudiquei alguém, eu vou pagar 4 vezes mais aquilo que eu roubei. Por que ele fazia isso? Por que ele falou isso para Jesus? Porque era costume dos cobradores de impostos cobrarem um pouquinho a mais. Como assim, pastor? Digamos que chegasse um cobrador de impostos na sua casa. Então Roma falava assim: olha, é 10%, digamos assim, da execução de um serviço, ou de uma propriedade, ou de um produto. E aí o cobrador de impostos ia lá no comerciante e falava: ó, é 15%. Esse 15%, 10 ele mandava para Roma e 5 ficava para ele. A média era essa. Essa era a média da participação dos cobradores de impostos. Essa era a média. O roubo era tanto de Roma quanto dos judeus. Então ele ficava com uma parte. Então, meu querido, eu peço a você, não seja como Zaqueu. Principalmente antes de Jesus. Seja como Zaqueu depois de Jesus. Zaqueu quis restabelecer a união que ele tinha, o relacionamento que ele tinha com as pessoas, fazendo aquilo que era correto. E então, a gente pode finalizar a nossa mensagem rápida em pedir ao Senhor para que Ele possa entrar na nossa vida e reformar aquilo que precisa ser reformado. Fazer aquilo que precisa ser feito. Mas eu quero então te pedir, peço que você observe aqui esse ambiente que estamos aqui, né, dentro da igreja, uma bagunça geral, né, está tudo empoeirado, tudo bagunçado, que estamos em reforma, homens trabalhando. Será que a sua vida não está assim também? Você que conhece a nossa igreja sabe que a nossa igreja é muito bem cuidada, muito bem limpinha, gostamos das coisas limpinhas, arrumadinhas, mas hoje está tudo bagunçado porque os homens estão trabalhando. Então, querido, às vezes a gente não quer deixar Deus terminar a obra que tem que terminar, porque queremos fazer do nosso jeito. Quantos crentes eu conheço que estão com projetos pela metade? Quantas pessoas eu conheço que estão com projetos pela metade? Suas vidas cheias de sonhos pela metade. Por quê? Porque Jesus Cristo vem, constrói, e o cara vai lá e desfaz. Meu querido, você precisa deixar Jesus entrar na sua casa, na sua vida, para que Ele possa reformar tudo que precisa ser reformado. Ele vai entrar bagunçando, Ele vai entrar arrumando, Ele vai entrar fazendo poeira, Ele vai entrar fazendo o que tem que ser feito. Mas o resultado final é o que importa. Vamos orar? Peço a você que se arrependa. Peço a você que entregue seu coração a Cristo. Peço a você que é crente em Jesus, que é membro de igreja, que para de viver esse ciclo de construção mal acabada, esse ciclo de projetos e sonhos pela metade, e que isso depende muito da sua decisão, depende muito do seu interesse. Eu preciso que você, por favor,
se levante, olhe para o Senhor e deixe Deus fazer a obra. Vamos orar juntos? Pai, nós te clamamos e te agradecemos por esse dia tão maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Agradecemos, Senhor, porque a tua graça, a tua misericórdia tem estado conosco, e eu te clamo, Senhor, poderosamente, para que a tua misericórdia possa nos alcançar e fazer de nós uma bênção. Senhor, como Zaqueu permitiu que o Senhor entrasse na sua casa, também queremos que o Senhor entre na nossa casa. Mas para isso, não basta apenas o Senhor entrar na casa, basta nós permitirmos o Senhor mudar aquilo que precisa ser mudado. E muitas vezes não queremos que o Senhor mude tudo, porque temos algo de valor, porque temos algumas riquezas, porque temos algumas propriedades no nosso coração, na nossa mente, que não queremos ceder a Ti. Ó Senhor, vem com a Tua provisão e que as nossas reformas precisam ser realizadas, que elas aconteçam. A reforma moral, a reforma mental, a reforma espiritual. Ó Senhor, vem com a Tua misericórdia sobre nós e muda a nossa mentalidade para que possamos crescer na Tua fé e deixarmos de ter essa vida medíocre, essa vida espiritual medíocre que a gente às vezes vem na igreja no domingo de manhã, à noite, quinta-feira, e entra vazio e sai vazio. Isso não é culpa da igreja, muitas vezes é culpa nossa. Falta de responsabilidade, falta de leitura bíblica, falta de oração, de humildade. Ó Senhor, vem com a Tua misericórdia sobre nós e faça que os nossos projetos pessoais, nossos projetos de família, deixem de ser pela metade para vivermos uma vida plena, completa, na Tua presença, cheia do poder do Teu Santo Espírito. Vem com a Tua misericórdia sobre a nossa vida, em nome de Jesus amado. Amém. Então, queridos, peço a você duas coisas: faça contato com as pessoas da igreja e nos ajude nessa ação social que estamos fazendo aqui na nossa cidade e também na nossa reforma, né? Você sabe quanto é caro uma reforma, estamos fazendo essa reforma porque é necessário, não é uma questão de luxo, é uma questão de necessidade para os projetos futuros da igreja, para recebermos você, a sua família e também os nossos amigos, os nossos visitantes da melhor maneira possível. A palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir e nós, quando estamos aqui na igreja, precisamos ouvir da melhor maneira, ver da melhor maneira e para que possamos ter uma fé firme no Senhor e aprendermos com qualidade e adorarmos ao Senhor também com qualidade em comunhão com Deus. Deus te abençoe e te guarde e tenha firmeza no Senhor, siga sempre em frente. Já voltamos às nossas programações presenciais, né? Basicamente, as programações principais. No domingo tem EBD às 9 horas da manhã, culto às 10 horas e também às 19 horas aqui presencialmente na nossa igreja. Deus te abençoe e te guarde e faça você cada dia mais completo nas reformas espirituais que Deus quer fazer na sua vida. Siga em frente. Deus te abençoe.